Obrigado, queridos. Antes, com a graça do Senhor Jesus, eu estou com um propósito. Vou pregar para você por 20 minutos hoje. Ainda bem que ninguém disse aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Um texto muito conhecido, muito pregado. E eu quero ler com você, extrair alguns princípios, alguns valores, de uma forma muito sucinta, mas que a sua fé seja ativada de uma forma extraordinária. Mas o Senhor quer ativar a sua fé nessa noite. Amém? Você deseja isso? Quantos desejam isso? Aleluia. Certo dia, capítulo 1, Lucas 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então, num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Um texto que você conhece, alguns de vocês já devem ter pregado já umas 10 vezes sobre isso. Mas se você está anotando o título dessa mensagem, é um título muito interessante. O título se chama Cada Um no Seu Quadrado. Esses dias eu postei, deu um auê esse negócio. Eu não sei o que você estava pensando, mas cada um no seu quadrado quer dizer uma coisa para mim. O que você quer dizer para você, eu não sei. Mas o título é Cada Um no Seu Quadrado. Diga a pessoa que está do seu lado: cada um no seu quadrado. Amados, aqui nesse texto, há chaves extraordinárias para grandes milagres de Deus na minha vida e na sua vida. Nesse texto nós vemos a combinação perfeita para grandes transformações. Grandes transformações. Cada um no seu quadrado. Transformações ocorrem, amados, quando cada um executa a sua parte. Cada um no seu quadrado é crer que Jesus fará e que eu também preciso fazer. Isso é cada um no seu quadrado. O texto mostra que Jesus, ele viu um quadro difícil na vida de Pedro e os seus sócios da empresa pesqueira. Pedro, Tiago e João, André, eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram pescadores. E o texto nos diz que eles pescaram a noite inteira e nada pegaram. Imagina, ele tinha que pagar a prestação do barco, a da casa própria, sabe? Tinha uma série de coisas e não pescou. Não tinha alimento, como é que ia ter recurso? Ele estava numa situação difícil, ele estava numa situação delicada. E o que é interessante é que Jesus, ele viu a necessidade de Pedro, João e os demais sócios de Pedro. Foi Jesus que viu a necessidade. E é interessante perceber que eu e você precisamos crer que Jesus se importa comigo e contigo.
Vou repetir, Jesus se importa comigo e contigo. É importante eu e você vermos o texto e percebermos que Pedro não pediu nada para Jesus. Ele não pediu nada. Jesus, ele viu a necessidade de Pedro. E ele se move na direção de Pedro, para que haja uma transformação naquela frustração que ocorreu naquela noite de trabalho. E aqui é algo importante para eu e você percebermos. O Senhor Jesus, Ele sempre toma a iniciativa para operar milagres na minha vida e na sua vida. Amados, é Jesus que tomou a iniciativa de transformar a sua vida. Foi Jesus que sempre toma a iniciativa para operar milagres. Caso contrário, Ele não teria deixado a sua palavra. Mas a palavra dele está para mim e para você, para produzir fé na minha vida. E quando a fé na minha vida é despertada, eu posso buscar em Deus o milagre que eu preciso. Por isso Jesus, Ele se interessa. Ele deixou para você a sua palavra, para que eu e você venhamos crer nele. E a partir do momento que cremos nele, nós dizemos: Senhor, opera na minha vida. Você deseja isso? Você espera milagres? Jesus quer operar milagres na sua vida. Amados, eu e você precisamos aprender o que significa cada um no seu quadrado. O primeiro ponto: vá para águas mais profundas. Jesus, Ele se interpõe com Pedro e diz: Pedro, vá para águas mais profundas. O que isso significa? Pedro e seus amigos precisavam sair do meio da multidão. Eles precisavam sair do meio da agitação. Precisavam sair do local comum aonde eles estavam. Para operar milagres é preciso ter fé. Diga assim: ter fé. Mas e para ter fé é preciso eu e você ouvirmos a voz de Jesus, falando muito mais alto do que as vozes das circunstâncias e das pessoas. Mas do meio da multidão eu e você não encontramos fé. A multidão produz incredulidade, a multidão produz indiferença, a multidão produz não vai dar certo. Mas quando eu e você nos afastamos e para ouvir Jesus, diz: vai dar certo. Eu e você precisamos deixar que as vozes ao nosso redor se aquietem. Nós temos que ouvir a voz de Jesus de uma forma mais alta. Não é à toa que quando Jesus ensina acerca de oração, Ele diz: vá para o teu quarto e fecha a porta. Ele está falando se isole, fique sozinho. Amados, ir a águas mais profundas significa mergulhar mais em Deus, na palavra de Deus, no mover do Espírito. Eu quero incentivar você: comece a falar em línguas estranhas como nunca antes. Se você ainda não conseguiu, o Espírito Santo não te deu isso ainda, no final do culto eu quero orar por você. É algo extraordinário que Deus quer repartir com você, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas ora bem. E você precisa mergulhar em águas mais profundas em Deus, porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você ainda não experimentou. São coisas maiores, coisas mais grandiosas, e para isso eu e você precisamos mergulhar mais em Deus. Amados, ir a águas mais profundas é separar-se para estar com Deus. É uma posição de coração, mente, propósito. Essa semana de novo o Espírito Santo tem colocado no meu coração: Ele me quer mais alguns dias só a sós com Ele. Logo eu sumi, está em off de novo por alguns tempos. Mas eu não entendo, mas Deus separa alguns dias. Amados, tenha tempo com Deus. Vá a águas mais profundas. Você quer milagres na sua vida? Vá a águas mais profundas. 2, diga 2. Mova-se em fé. Diga assim: mova-se em fé. O Senhor disse a Pedro: lance as redes, Pedro. Lance as redes. E Pedro, ele fala algo muito bacana. Ele diz o seguinte, versículo 5. Põe o 5, por favor. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, diga: a tua palavra, lançarei as redes. Amados, a fé
ela precisa estar baseada em uma palavra de Deus. De Deus. E a palavra aqui no grego é a palavra rema. Rema. Rema significa uma palavra específica, aquilo que fala aqui dentro de mim e começa a transformar a minha vida. Isso precisa produzir fé. Amados, a sua fé tem que estar baseado apenas e exclusivamente na palavra de Deus, não em livros. Amados, tem muito livro dito evangélico, é livro de autoajuda. Corra desses negócios. Você precisa crer na palavra de Deus. É ali que Deus vai falar com você. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Muitas vezes, amados, andar debaixo da palavra de Deus pode significar loucura. Andar debaixo da palavra de Deus é ir de contrário àquilo que é natural, aquilo que a maioria faz. Agora imagine, Pedro e os seus sócios tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Daí chega um jovem que não entende nada de pescaria, nunca pegou nenhum lambari sequer, certo? E diz, olha, no meio do dia, o sol a pino, diz, ó, vai lançar as redes. Pedro podia dizer, o que o senhor entende de pescaria? Essa hora não se pesca. Mas Pedro, ele foi esperto. Ele entendeu quem era Jesus, que Deus estava falando com ele. Ele diz, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Você quer transformações na sua vida? Mova-se em fé nas palavras de Jesus. Creia na palavra. Amados, decore a palavra de Deus. Decore versículos. Coloque textos na sua casa. Coloque textos no espelho do seu banheiro. Coloque textos, espalhe textos da palavra de Deus. Mas eu fico horrorizado. Tem muito crente citando filósofo tal, e não é capaz de citar a palavra de Deus. Em base de que você tem construído a sua vida? Sabe por quê? Eu e você precisamos de fé na palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus, ela sempre vai produzir, sempre vai exigir de mim e de você coragem, confiança, fé, sempre. Toda a palavra de Deus vai exigir de você coragem. Não é à toa que quando Deus chama Josué, ele num só capítulo ele diz 3 vezes: Josué, ser forte e corajoso. Tenha fé. Eu estou contigo, garoto. É o que ele diz. Amados, para eu e você pegarmos a palavra de Deus, eu e você precisamos ter fé, coragem, determinação. Porque, amados, se não precisasse de fé, qualquer um fazia. Você não precisava de Deus. Uau! Mova-se em fé. Amados, andar debaixo da direção de Jesus é andar no sobrenatural. E andar no sobrenatural produz milagres. Para isso, mova-se em fé. Você precisa de milagres na sua vida, na sua família, nas situações que estão ao seu redor. Mova-se em fé numa palavra de Deus. Número 3. Diga número 3. Compartilhe as suas bênçãos. Diga, compartilhe as suas bênçãos. Amados, estão vendo que eu estou mostrando cada um no seu quadrado? Deus te pede algo, Deus opera, aí Ele diz, agora é a sua parte. Você precisa fazer isso. Compartilhe as suas bênçãos. Amados, as bênçãos de Deus para a sua vida, elas não podem terminar em você mesmo. É para serem compartilhadas. O texto nos diz que Pedro lançou a rede, e ele começou a pegar tamanha quantidade de peixes, que o seu barco começou a ir a pique. E ele teve que chamar outras pessoas para ajudá-lo. Mas é impressionante perceber que, se Pedro tivesse sido egoísta, hoje eu vou arrebentar com a banca de peixe de Jerusalém, só eu pesquei, mas ninguém pescou, eu vou posso colocar o preço que eu quiser. Mas o que Pedro fez? Ele chamou os seus amigos. Ei, venham usufruir daquilo que eu tenho experimentado. Venham, Jesus operou na minha vida, pode ser para você também. Vem, Ele tem enchido o meu barco, Ele pode encher o teu barco também.
Mas a bênção que Deus tem dado para você é para tocar outras vidas, para tocar outras pessoas. O consolo que Deus tem consolado você é para consolar outras vidas. A vitória que Deus tem dado sobre as tuas tribulações é para levar vitória para outras pessoas. A bênção que termina em si mesmo estraga, se perde, apodrece. Mas quando eu e você compartilhamos, é multiplicado, amados. E muitas pessoas são abençoadas. Você quer o mover de Deus na sua vida? Você quer mesmo? Compartilhe as bênçãos. Diga a pessoa que está do seu lado: compartilhe as suas bênçãos. Não seja egoísta. E aqui tem uma frase muito joia. Amados, quanto mais desprendido você for, mais alto você conseguirá subir em Deus. Quanto mais desprendido você for, mais alto você vai conseguir subir em Deus. E sabe qual é o maior peso que você carrega? Você mesmo. Quanto mais preso você for em você mesmo, menos você vai subir em Deus. Porque o maior inimigo do mover de Deus na sua vida é você. Por isso você tem que se desprender, abrir mão. Você quer crescer em Deus? Quantos querem crescer em Deus? Multiplique aquilo que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe. Mas eu vou contar um testemunho. Eu não ia contar, não sou de me expor, mas eu preciso contar um testemunho para você. Para você ver como é importante você compartilhar. Compartilhar. Na outra semana Deus estava me dando Deus me deu uma palavra e diz: olha, você precisa ir para uma outra cidade, conversar com os 2 pastores e entregar essa palavra. Digo, meu Deus. E aí eu acionei um intermediário. Olha, Monte Marapuca que eu vou aparecer lá de noite. Mas naquela semana, naquele dia, não tinha dinheiro para viajar. Não tinha. E a Raquel perguntou: e aí, como é que vamos? Como é que vai ser na segunda-feira? Não sei. Deixa Deus prover. Mas eu vou fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Preciso compartilhar aquilo que Deus tem me dado. O que é extraordinário, amados, é que quando eu retornei, no outro dia dessa cidade, eu estava voltando com, quantas vezes? O valor que eu investi? 8 vezes. 8 vezes o valor que eu investi na viagem. Eu voltei com ofertas. E olha que eu não preguei em igreja nenhuma. Amados, compartilha aquilo que Deus tem te dado. Dê. Mas vai faltar para mim. Nada, amados. Quando você flui, quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, amados, Ele se responsabiliza pela sua vida. Compartilhe. Número 4. Você está recebendo essa palavra? Jesus, eu tenho 5 minutos aí. Jesus é maior que as bênçãos. Diga assim: Jesus é maior que as bênçãos. É impressionante percebermos que esses discípulos, eles não eram ainda discípulos de Jesus. Esses homens, eles tiveram a maior pescaria da sua história, da sua vida. A maior. Talvez a história de toda a sua família nunca tiveram uma pescaria tão abundante. Talvez essa pescaria ficou na história ali do lago de Genezaré. Possivelmente ficou. Mas eles tiveram naquele amanhã uma grande bênção financeira. Eles foram abençoados de uma forma extraordinária financeiramente. Mas o que é tremendo é que mesmo com tanto recurso, de forma sobrenatural, Jesus diz a eles: sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E esses homens, eles podiam escolher entre uma vida de milagres estando com Jesus, ou ter a experiência de um milagre na sua vida.
eles podiam escolher. Mas eles estavam diante, talvez, da maior receita que eles tiveram financeira num só dia. Um grande milagre, algo extraordinário, aquilo que eles tantos buscaram. Estava ali, o Senhor deu para eles, mas o Senhor diz: vem e siga-me. E agora vem o dilema: eu vou ficar com aquilo que eu preciso tanto, que eu quero, ou eu vou seguir Jesus? Eu quero uma vida de milagres, ou eu quero ter na minha vida a história de um milagre? Eles tinham uma opção. E é interessante perceber que esses homens, e a Bíblia nos diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo. Toda a pesca, os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados, seguir a Jesus para estes homens se tornou maior, muito maior, do que a maior pescaria da vida deles. Seguir a Jesus para eles, estar com Jesus, era maior de qualquer bênção nessa terra. Seguir a Jesus para esses homens era maior de qualquer sonho, de qualquer realização terrena. Eu vou seguir Jesus. Amados, a nossa vida espiritual, a minha e a sua vida espiritual, ela precisa estar baseada em Jesus Cristo, não em bênçãos. A minha vida espiritual precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, e não em bênçãos. Amados, quando a bênção, ela é termômetro da sua fé, quando a necessidade é termômetro da sua fé, as suas necessidades são o seu Senhor. E deixa eu soltar uma frase pesada hoje, assim bem, só para dar uma sacudida. Eu falei sobre isso na quinta-feira. Nós vamos começar um livro novo nessa quinta, começar 1 João, mas terminamos de uma forma extraordinária, Gálatas. E o Senhor nos trouxe um entendimento, e é importante aí você percebermos isso. Quem mede bênção de Deus por prosperidade financeira, tem Deus como seu Senhor, tem o dinheiro como seu Senhor. Vou repetir: quem mede bênção financeira, prosperidade financeira, por bênção de Deus, é porque tem o dinheiro como seu Senhor, e não Deus. E tem muita gente por aí dizendo: venha, Jesus quer te fazer prosperar nessa terra. Ele quer estar te oferecendo um outro Deus, o dinheiro. O texto que nos diz, Jesus diz: ele te deu muito dinheiro. E Jesus diz: vem e siga-me. Nada prendeu esses homens. Amados, quando eu e você começamos a experimentar viver nada mais nos prendendo, Jesus pode te dar abundâncias. Não importa você ter muito ou você ter pouco, ou não ter absolutamente nada. A sua vida com Deus não muda, a sua fé não muda, porque a sua vida não está alicerçada em coisas dessa terra. A sua vida está alicerçada em coisas extraordinárias, numa vida espiritual com Deus. Faça de Jesus o seu Senhor. Você deseja isso? Amados, cada um no seu quadrado é a chave para grandes realizações, é a chave para grandes transformações, é a chave para grande júbilo, festas e ações de graças. Jesus, ele quer despertar na sua vida fé, e ele quer operar grandes milagres na sua vida, grandes milagres, coisas extraordinárias, grandes transformações. Corações estão transformados, vidas são transformadas, emoções completamente detonadas pelo pecado e por um passado distante de Deus, podem ser completamente transformadas e equalizadas pelo poder de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Uma vida depressiva o Senhor pode transformar em um grande jardim bem regado, uma vida feliz. Só Jesus pode fazer isso. Mas eu e você precisamos fazer silenciar as vozes da incredulidade ao nosso redor. Obedecer a Jesus, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de muitas vozes dizendo: não, nunca se fez assim.
ser completamente desprendido, você precisa fazer de Jesus Cristo o seu número 1. Você deseja isso? Amados, milagres, transformações, Jesus quer operar na sua vida. Tudo é possível para Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Você recebe essa palavra? Quero convidar você a se colocar de pé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.